Saudações bicolores, torcedor do Papão. Tamo junto para mais um vídeo no canal MB Paixão. Seja bem-vindo aqui para a gente falar mais do Papão da Curuzu, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, né? É o time mais vitorioso da Amazônia, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. Primeiro, gostaria muito de falar com vocês a respeito, né, das consequências, né, do que está saindo na mídia aí sobre o Paysandu depois do empate frustrante, né? Depois do empate frustrante aí com o Atlético, né? O Atlético, pessoal, é um time que vem numa crescente, já conseguiu empatar com a gente aqui na Curuzu, vem numa crescente, né? Tal qual o Paysandu, tal qual o Bicola, né? E assim, nós sabíamos que não seria um jogo fácil, só que o peso da camisa, para um clube onde a camisa é tão pesada quanto a do Paysandu, não tem como você se contentar com o empate daqui, certo? Mas antes de começar a falar desse jogo, né, das consequências dessa partida para nós, eu queria que você se inscrevesse no canal. Eu queria que você ativasse o sininho para as notificações, para você não perder nenhuma novidade, e que você deixasse o seu like no vídeo, né? O like ele é muito importante. Para você pode não parecer muita coisa, mas para mim ele é muito importante, porque ele enganja, né? Ele enganja esse vídeo, né? Ele deixa esse vídeo passível de ser divulgado pelo YouTube, né? O YouTube ele vai sugerir para as pessoas esse vídeo a partir do quê? A partir do seu like. Então deixe seu like, não esqueça de deixar seu like. Então tá, vamos falar do reflexo dessa partida, né? Para o Paysandu, para o decorrer do campeonato. Vamos falar aqui. Primeira coisa, né? O Paysandu, depois dessa partida, não vai poder contar com o Marlon, né? O Marlon tá fora, né, do próximo jogo. Por quê? Por que o Marlon tá fora? Ele tá fora pelo seguinte detalhe: tomou o terceiro cartão amarelo, né? Fazendo com que ele fique suspenso na próxima partida, ok? Um outro detalhe, né, é que não teremos o Rossi, né, ainda em tratamento, cuidando da lesão na coxa, né, mas também, né, se contrapondo a esses desfalques, nós temos o retorno, né, de alguns jogadores, sendo eles que cumpriram suspensão: Joaquim Novídio, né, e Leandro Vilela, né. O Leandro Vilela, que volta zerado de cartão, né, ambos voltam zerados, certo? Lembrando que o Novídio, apesar de ser zagueiro, ele não tinha cartão amarelo, né? Ele não estava pendurado. Ele foi expulso direto, né? Para mim, um erro bizonho da arbitragem, tá, pessoal? Contra o Amazonas. Por sinal, prejudicou muito o Paysandu nesse jogo, tá? E assim, queridos, o Edinho, né, que é um jogador aí que tá aí no Paysandu já, se eu não me engano, terceira temporada, 3 temporadas no Paysandu, sofreu a mesma lesão, né, que o Matheus Vargas sofreu contra o Amazonas, né, que é um jogador também que não vai mais atuar pelo Papão nessa temporada, ou seja, fica fora Matheus Vargas, fica fora Marlon, o Rossi já estava fora, continua fora, beleza? Volta Joaquim Novídio, volta Leandro Vilela, volta Edinho, certo? O Edinho que, na minha visão, né, pessoal, já pode ser relacionado para essa partida aí contra o Atlético do Paraná. Beleza, pessoal? E é dúvida para essa partida o nosso xerifão, né? Que foi contratado pelo menos para ser o nosso xerifão, que é o Thiago Heleno. E no momento quem está sendo esse xerifão é o Novídio, né? Inclusive, né, pessoal? Inclusive, eu vi na mídia hoje, né, vamos dizer assim, eleição, né, foi na Liberal, se eu não me engano, na Rádio Liberal Mais, né? Eles elegeram os jogadores da seleção do primeiro turno da Série B de Remo e Paysandu, tá? Da Cadela de Peruca e do Papão da Curuzu, certo? Onde eu não sei por que cargas d'água, né,
o Joaquim no vídeo ficou de fora. Pasmem, pasmem. Vê se tem critério, né? Esse tipo de análise, tá? Jogadores que chegaram ontem pegaram seleção da rodada. No vídeo que vem aí, seleção da rodada não, seleção do primeiro turno, né? Jogadores que vieram aí atuando até a metade, desde antes da metade do primeiro turno, como no vídeo, desde o começo do campeonato, pelo Paysandu fazendo boas partidas, né? Não pegou, né? Critério, né, pessoal? Mas a opinião dos outros a gente respeita, não concorda, mas respeita, tá bom? Né? Enfim, vamos lá. E assim, pessoal, o jogo contra o Atlético Paranaense vai ser no domingo, né? Vai sendo a próxima partida dele na Série B, já pelo retorno, já jogando as partidas de volta, né? Será o primeiro ali compromisso vai ser contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, também conhecida como Liga Arena, né? Esse jogo será às 18h30, horário esse que eu acho ingrato, horário ruim. Esse jogo deveria ser às 16 horas, né? Tá? Primeiro que na arena lá em Curitiba, né? Lá em Curitiba à noite faz muito frio. Não seria uma temperatura agradável para jogadores que atuam em clima quente como aqui em Belém. Perfeito? Outro detalhe é que para que a gente acompanhe esse jogo, né? A gente vai ter que estar ligado na TV, já que o jogo é fora. Muita gente não tem condição de sair daqui de Belém e ir até a Arena da Baixada, né? Simplesmente para assistir esse jogo, né? Mas eu creio que a torcida vai em peso, porque tem muito paraense naquela região e eles vão aproveitar para matar a saudade do Papão da Cruz. Mas eu acho um horário ingrato, voltando ao que eu estava dizendo. Por quê, pessoal? Porque eu não gosto desse horário, das 18h30. Porque às vezes você quer ir para a igreja, né? Muita gente tem esse compromisso aí com a sua fé, com a sua religiosidade, né? Muita gente quer sair com seus familiares, muita gente quer dar uma volta, é justamente nesse horário que vai acontecer a partida. Ou seja, quem é torcedor do Paysandu vai até sair, né, com seus familiares, vai ficar com a cabeça no jogo do Papão da Cruzul, né? E a gente sabe que no momento que o Paysandu está vivendo, a gente não quer perder nenhum detalhe dessa ascensão do Papão, certo? A gente não quer perder nenhum detalhe aí, tá? Seja vencendo ou perdendo, a gente quer estar junto com a equipe nessa hora. Beleza, pessoal? Então eu acho um horário ruim, né? Esse jogo deveria ser às 16 horas. Lembrando, pessoal, que na última reforma que a Arena da Baixada sofreu, né? Ela teve o seu gramado alterado, né? Hoje a Arena da Baixada não conta mais com gramado orgânico, e sim um gramado sintético. E gramado esse que dificulta, né? Por não ser um gramado ainda usual, né? No Brasil, né? Nós temos, eu acho que o Pacaembu, né? Nós temos o Allianz Parque, nós temos, se eu não me engano agora também o Mineirão, né? Mas não tenho certeza, mas parece que não. Mas tem a Arena da Baixada, tem o Engenhão, né? Que tem gramado sintético, e assim vai. Esses gramados sintéticos aí pelo Brasil que ainda são exceções. Perfeito? E o gramado da Chapecoense, né? Lá no estádio da Chapecoense também já é sintético, tá? Então, assim, o que tem de diferente num gramado desse? É um gramado onde a velocidade da bola aumenta quando ela quica no gramado, tá? É um gramado que dificulta muito, esse kick, essa velocidade da bola dificulta muito o domínio dela, certo? E isso é ruim para que posições afeta mais? O ataque, né? Os goleiros, certo? E muitas das vezes aqueles jogadores velocistas que botam a bola na frente e a bola vai com uma velocidade muito maior, fazendo com que o jogador tenha um esforço físico muito grande, o que pode ocasionar numa lesão, rompimento do ligamento, joelho e assim vai, né? Ainda tem aquela situação do pé prender no gramado, ok? Mas vamos ver aí, vamos torcer que tudo corra bem, que essa partida o Paysandu possa voltar de lá com os 3 pontos, já que a gente não pode nem pensar em perder esse jogo.
O empate seria até um bom resultado, mas desde que a tabela nos ajude também, né? Porque a tabela não tem sido muito cordial com o Paysandu, os resultados dos outros jogos, né? Tá, pessoal? Então, assim, a gente tem uma partida onde o Paysandu vai com esses desfalques que eu citei no começo do vídeo, né? Esses desfalques que vão proporcionar algumas mudanças no time, né? Tem os retornos também, por exemplo, retornando o Vilela, quem sai? Anderson Leite, na minha visão, né? Retornando o Joaquim no vídeo, né? O Paysandu ganha uma opção de jogar com 3 zagueiros, né? E assim, por que eu creio que esse esquema com 3 zagueiros seja até melhor para o Paysandu? Por quê? Porque dá a possibilidade do Thiago Heleno jogar, né? Aí joga Thalisson, né? Aí você tem Matheus Nogueira na defesa, né? No gol. Você tem Thalisson, né? Na verdade você tem um lateral ali que para mim tem que ser o Edilson, se for 3-5-2, né? Se for no 4-4-2 tem que ser o Brian, né? Então, assim, na minha visão, Gabriel Mesquita, Edilson ou Brian. Se for 3 zagueiros, Edilson. Se forem 2 zagueiros, o Brian. Perfeito? Aí você tem Thalisson. Se forem 3 zagueiros, Thalisson, Joaquim Novídio e Thiago Heleno, certo? Se forem 2 zagueiros, nós teremos ali a presença, na minha visão, né? Thalisson e Joaquim Novídio. A gente deixa o Thiago Heleno como opção para um determinado momento da partida. Beleza? Já que é importante ele jogar, porque além de ser a segunda maior contratação do Paysandu, ele já atuou pelo Atlético Paranaense. E nós sabemos que a lei do ex, ela é uma coisa que funciona no futebol, certo? Então eu creio que seja muito interessante, né, a reestreia, vamos dizer assim, do Thiago Heleno contra o seu ex-clube, né? Eu acho que ele está ansioso para essa partida aí, perfeito? Um detalhe interessante aqui, pessoal, é que no meio-campo, né, com o retorno do Leandro Vilela, nós provavelmente vamos ter a retirada ali do, do Anderson Leite, né? Então o Paysandu provavelmente vai com Ronaldo Henrique, né? Já que o Matheus Vargas também não pode jogar, que está contundido. Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Denner substituindo o Rossi, que ainda não tem condição de jogo. Perfeito? E agora nós perdemos o Marlon pelo terceiro cartão amarelo. Então eu creio que o substituto do Marlon seja o Marcelinho, tá, pessoal? É um jogador bom de contra-ataque, é um jogador de excelente finalização, chuta bem de fora da área e tem velocidade e também é forte no 1 contra 1. E para completar o ataque, o Paysandu vai de Maurício Garcês, né, e Diogo Oliveira. E aí o Paysandu está montado dessa forma na minha cabeça para enfrentar, né, para enfrentar o Atlético do Paraná. Perfeito? Nós vimos uma entrevista, né, logo depois da partida contra o Atlético, né, o nosso treinador, o Claudinei Oliveira, foi entrevistado, né, deu uma entrevista coletiva, né, ele enalteceu muito a luta, né, do elenco bicolor, dos jogadores, daqueles que atuaram e dos que não atuaram, para que o Paysandu tivesse essa ascensão, né, essa reviravolta aí, pelo menos na postura, né? Se as vitórias não se resultaram, não puderam, né, afastar o Paysandu da zona do rebaixamento como a gente queria, pelo menos elas devolveram um ânimo, né, para o Paysandu, para que ele pudesse lutar de igual para igual com os adversários para a sua permanência primeiro, né? Lutar pela sua permanência de igual para igual com todos os outros adversários, perfeito? Pelo menos isso serviu, tá? E eu aplaudo de pé o trabalho do nosso treinador, certo? Ele é perfeito? Não é, ele comete seus erros, porém tá dando muito certo, tá dando muito certo. Então ele precisa ser valorizado. Então, valorizar o treinador é fornecer para o treinador, Paysandu, viu, Roger? Peças que ele possa utilizar nos jogos. Dá aquela dor de cabeça boa para o treinador, certo? Então, para isso, Roger, você tem que juntar com a sua comissão, né? Você tem que resolver, Roger, esse transfer ban. O Paysandu precisa de contratações de peso, uma ou duas contratações pontuais, para que a gente possa ter peça de reposição.
Se a gente perceber, já perdemos o Vargas, né? Estamos sem o Rossi, né? Em determinado momento, ficamos sem Edilson, sem Edinho, né? O Edinho tá, que eu mencionei aqui na minha pauta, que pode estar sendo relacionado para essa partida, né? E vocês viram que já se contundiu outros jogadores, né? Outros jogadores vão voltando de lesão, outros vão entrando com lesão. E o Paysandu tem que ter peça de reposição, né? Se a gente for prestar atenção, o retorno está começando e vem por aí mais 18 rodadas, sabe? 18 rodadas. Na verdade 19, né? São 19 no primeiro turno, mais 19 no segundo, totalizando 28 rodadas. Então eu creio que o Paysandu precise sim contratar. O Claudinei, ele foi um cara muito inteligente nessa coletiva, porque mesmo ele sentindo a necessidade de contratações, ele não colocou o presidente contra a parede, né? Ele não colocou o presidente contra a parede, ele não desvalorizou o que ele tem, né? Nessa coletiva, ele falou justamente o que realmente eu penso. Se a gente contrata, se a gente não contrata, melhor dizendo, por opção, é uma coisa. Mas se a gente não contrata por impedimento, é outra. Ou seja, a gente precisa de jogador, mas não consegue contratar por conta desse transfer ban. Então a diretoria do Paysandu, ela tem que se movimentar, né, para resolver o problema desse transfer ban. Tem que ser resolvido, né? Eu não sei se tentar parcelar essa dívida com o time lá de Portugal, né? Eu não sei se esse parcelamento resolve com a FIFA, porque parece que a dívida vai para a FIFA. Eu não estou bem lembrado das regras desse transfer ban, né? Se tivesse que ser parcelado, tinha que ser parcelado antes, mas o Paysandu não se pronunciou. Agora, se não me engano, só volta a escrever jogadores na competição se pagar totalmente a dívida. Eu acho que é isso, né? Pelo que eu tenho ouvido, é isso, né, pessoal? Não basta assim a outra equipe ir lá e tirar a queixa. Não, eu creio que não, né? Já que chegou na FIFA, tem que pagar tudo, né? Tem que pagar tudo. Então é aquilo. A gente tem que ver, né, que o Paysandu precisa dessas contratações, certo? O Paysandu precisa ter novas opções. Vou te dar um exemplo de uma posição carente no Papão da Curuzu, o ataque. Nós só contamos com o Diogo Oliveira. Se o Diogo Oliveira, Deus o livre e guarde, se contunde, a gente vai ficar dependente somente do Benítez. E o Benítez não vai segurar o Rojão. Eu gosto até da ideia de ter ele, né, na reserva, né, ou até de titular. Eu não vejo um problema, né, o jogador ser um problema. Eu acho que o jogador vive de gols e como ele não marcou o que a gente espera dele, né, como ele não marcou o que a gente espera dele, faz com que a gente tenha certa desconfiança. Mas eu creio também que tudo é questão de oportunidade, né? Como o Diogo Oliveira vem exercendo bem a sua função, ele está ganhando mais oportunidade, mais minutagem, e o Benítez, em contrapartida, está perdendo essa minutagem, perdendo essas oportunidades, certo? Então eu creio que essa posição seja uma posição carente do Paysandu, né? Vamos imaginar que o Paysandu já está sem o Rossi, aí o Paysandu porventura perde o Denner, e aí? Como é que o Paysandu vai substituir esse jogador? Vai ter que improvisar o Marlon no meio, onde ele não rende tanto? Então eu prefiro que o Paysandu se livre desse transfer ban, que o Paysandu possa contratar de forma pontual novamente e que o Paysandu nunca mais caia nessa situação, né, de colocar cláusula em contrato de que permanência você me paga tanto. No contrato do Keffer tem uma cláusula de permanência, pois o Paysandu já havia pagado o valor que o jogador valia, vamos dizer assim. Foi até um pleonasmo, mas o Paysandu já havia pagado o que o clube pedia pelo jogador, só que tinha a cláusula de permanência. Se o Paysandu permanecesse na Série B, né, o Paysandu teria que pagar mais 750 mil, se eu não me engano, né? E aí, parceiro, o Paysandu, aos trancos e barrancos, ficou na Série B e ganhou uma dívida.
em vez de ganhar um prêmio, ganhou uma dívida, né? E agora está nessa situação aí, sem poder trazer jogadores, na verdade, sem poder inscrever jogadores no BID, no Campeonato Brasileiro ou em qualquer competição nacional até que esse transfer ban seja resolvido. Beleza, pessoal? Então agora eu queria lembrar você de se inscrever, ativar o sininho para não esquecer, para não deixar de receber as notificações de novidades, certo? E que o Paysandu se fortalece cada vez que você assiste o nosso vídeo e deixa seu like, tá entendendo? Então é isso, pessoal. Vamos fortalecer aí o nosso trabalho, vamos dar aquela força, né? E que o Paysandu saia sempre forte aí dessas partidas. A gente vai para lá, para a Arena da Baixada, lá para Curitiba, querendo vencer, né? Vendo no horizonte do Papão mais uma vitória esmagadora, que não seja esmagadora, que seja por 1-0, mas que a gente vença, né? Mas que a gente vença. E vencendo, eu creio que o Paysandu, lógico, né? A, com a combinação de resultados ali da tabela, né? O Paysandu possa ficar fora dessa zona do rebaixamento de forma definitiva, já que o Paysandu, depois do Atlético Paranaense, o Paysandu vem a Belém, na Curuzu, enfrentar o Vila Nova, né? Jogo importantíssimo que o Paysandu tem que vencer para que o Paysandu possa aí afastar de vez esse fantasma do rebaixamento, né? Afasta, não se livra, mas afasta, né? E é o que a gente quer momentaneamente, já que a gente tem que dar um passo de cada vez. E o elenco do Paysandu tem que entender que cada jogo agora, nesse retorno, é uma final, né? Se já era assim no primeiro turno, no retorno então é que vai ser uma final mesmo, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo de novo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal para que você ganhe um salve no vídeo seguinte. E antes de ir embora, eu queria agradecer aos quase 70 inscritos do canal, né? O canal aí tem menos de um mês, se eu não me engano, né? A gente ainda não fez um mês de existência, mas já estamos chegando a 70 inscritos. E aí muita gente pode dizer assim, ah, mas 70 inscritos não é nada, tem canal aí que com 2 dias chegou a 1000. Pois é, pessoal, mas a gente está começando de baixo, sim, para você ver, olha, o nosso layout do nosso canal ainda não é o que a gente quer, vai melhorar daqui com o tempo, né? Mas para isso eu preciso da força de vocês. Sem vocês a gente não anda, né? E para que eu possa andar, eu preciso que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com seus amigos e que você converse comigo, ó, nos comentários, né, de torcedor para torcedor, né? Bora para cima, bora junto ajudar o Paysandu a sair dessa situação. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Deixa qualquer dúvida ou qualquer pergunta no comentário e a gente se vê no próximo vídeo.